O silêncio naquela manhã carregava um peso diferente. Uma promessa fria que se agarrava à sua espinha antes mesmo do primeiro raio de sol atravessar as copas das árvores. Você despertou com o corpo pesado, a sensação úmida e crua da madeira prensada contra suas costas. Lá fora, o céu ainda vestia o pálido azul do amanhecer invernal, tingido por um cinza sutil que parecia sugar a cor de tudo ao redor. A aldeia, adormecida sob um manto de névoa densa, soltava apenas o leve estalar da geada rompendo sob seus passos hesitantes. O ar carregava um cheiro forte de terra remexida, impregnado do amargor de fumaça antiga que subia de fogueiras quase extintas. Seus dedos encontraram a lã puída do único agasalho, o tecido áspero contra a pele sensível, enquanto o tremor quase imperceptível lhes dava aviso de exaustão. Se hoje sem bateria faz o mundo desmoronar, basta imaginar a agonia de ver sua última lasca de lenha transformar-se em cinzas e deixar um frio que não se mede em graus, mas em desesperança. Antes mesmo do canto do galo ecoar distante, sua rotina já se desenrolava com uma precisão implacável. Tocar a madeira crua, sentir sua aspereza e umidade, martelar cada tábua com a paciência dolorosa de quem sabe que o dia inteiro será lento, repetitivo, implacável. O suor frio escorria por seu rosto, misturado à sujeira que insistia em infiltrar-se sob suas unhas quebradas, na pele marcada por lama grudenta. O pulsar constante do machado contra o solo reverberava como um mantra, acompanhando o ranger das tábuas e o sussurro do vento entre as árvores mortas. No centro da aldeia, o calor frágil da fogueira comunal oferecia um breve respiro. Você sentiu o abraço seco daquela chama tímida, o calor compartilhado entre olhares cansados. Uma trégua silenciosa antes que a agonia do trabalho retornasse. O que estava em jogo não era apenas a solidez na fortificação profana que desafiava as tradições sagradas, mas também o peso dos olhares desconfiados e do medo que se insinuava em cada martelada. Enquanto você ajustava cordas que resistiam em se firmar, notou, quase sem querer, o silêncio incomum que caiu sobre a aldeia. O latido dos cães cessara abruptamente e um olhar breve, carregado de significado, foi trocado entre vizinhos, que adentravam a névoa tênue. A serenidade foi substituída por algo mais denso, um prenúncio invisível que escorria pelo ar gelado, envolvendo você na certeza de que aquela era apenas a calmaria antes da tormenta. Seus olhos descobriram um movimento. Sutil nas sombras que cercavam o campo, uma presença que não pertencia aos vivos ou às árvores silenciosas. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio que envolvia a aldeia parecia ainda mais denso depois da pausa súbita dos latidos. Você percebe que o frio já não é apenas um manto, mas uma presença que se infiltra até os ossos,
um roçar constante que acompanha cada respiração profunda e hesitante. Seus passos voltam à madeira úmida, à superfície, rangendo sob eles. O peso das sombras se estende lentamente, líquidas, envolvendo as bordas do seu campo de visão que apenas se acostuma ao cinza impreciso do amanhecer. O ar carregava um cheiro diferente agora, algo que não estava ali antes. Um aroma sutil, mas estranho, um toque metálico colado ao ar frio, quase imperceptível, como se o próprio oxigênio tivesse se impregnado de presságio. Você estica o pescoço, sem mover a cabeça, tentando esmagar o desconforto que cresce no fundo da garganta. O movimento das árvores parece ter cessado, exceto pelo vai e vem do vento que insiste em brincar entre os galhos secos, transmitindo uma melodia sutil, quase uma advertência para quem saiba escutar de verdade. Você volta a martelar um prego, cada batida reverberando com mais força do que deveria, como se o som causasse ondulações em algo invisível que repousa além do alcance. A madeira fria e desconfortável embaixo dos seus dedos fala da resistência silenciosa, da luta taciturna contra o tempo que consome tudo à sua volta. O suor se mistura à poeira e à lama, formando manchas escuras em seus punhos cansados, enquanto suas mãos se recusam a perder o ritmo, mesmo quando o corpo clama por um alívio que não vem. Um estalo diferente emerge das sombras próximas, breve, quase imperceptível, mas suficiente para que você congele por um instante. A sensação de olhos invisíveis atravessando costelas e pele. O medo não grita, não explode. Ele se esgueira rastejando, uma tensão fina e persistente que vigia cada movimento, como um lençol pesado que cobre a alma. Seu coração bate não mais rápido, mas mais fundo, numa batida surda que embala. Sua precisão, sua atenção se avoluma, aguda, em frangalhos minuciosos do momento presente. Você se aproxima da fogueira comunal. A chama trêmula parece hesitar em dividir o frio daquela manhã, igual você, que hesita ao estender as mãos sobre o fogo. O calor é seco, um sopro fugaz que não desmancha o frio, como um frágil escudo lançado contra a vastidão branca e cinzenta da aldeia envolta na névoa. A fumaça sobe em espirais preguiçosas, levando consigo o aroma cheiroso de madeira queimada e um leve toque amargo, reminiscência de memórias antigas que a bruma não permite esquecer. Você observa os olhos dos demais, dispersos em sombras e formas indistintas, que trocam olhares velados apesar do silêncio. O murmúrio distante das vozes parece mais um suspiro do que um som, uma corrente invisível que mantém todos atados a uma ansiedade partilhada. Cada rosto carrega o mesmo cansaço pesado, e você percebe quão tênue é o equilíbrio entre o esforço e o desespero, entre a espera e a ameaça que espreita ao lado. O vento volta a girar entre os troncos secos, trazendo um som novo, um sussurro de folhas contra a pele das árvores, um roçar suave que parece sorrateiro. Seus olhos se fixam nas bordas da névoa, onde sombras mais densas parecem se mover com uma lentidão quase cadenciada. O frio agarra seus pés, úmido e atormentado, enquanto você hesita pelo espaço, domínio entre o calor breve da fogueira e o breu crescente que a cerca. Você ajusta as cordas,
dedos trêmulos que tratam cada nó como se fosse a última coisa que resta a segurar. A textura das cordas é áspera, a fibra resiste e se molda em resposta, enquanto seus pensamentos se repetem em ciclos quase hipnóticos. Você verifica 1, 2 vezes as cordas apertando e liberando a tensão, sentindo o leve crepitar delas sob a tensão muda, como uma conversa muda entre as mãos e o mundo. De repente, um estalo mais forte que os outros ecoa do limite do bosque. Um som seco cortado pelo ar gelado, tão próximo que seu corpo reage antes mesmo de você entender. Você para, a respiração presa, sentindo o peso do silêncio aumentando, preenchendo todos os espaços entre as folhas e os galhos. A névoa parece se adensar, forma velhas figuras que se perdem na linha tênue entre o real e o que espreita nas bordas do pensamento. Lentamente, você se vira e encara a trilha que se abre para a floresta. A caminho, as pisadas são silenciosas, mas seu próprio pulso, intenso e compassado, é uma marca constante na vastidão imóvel. O frio penetra o tecido áspero do seu casaco. Cada halo de vapor que sai da boca é um pequeno fantasma de vida em meio a uma quietude que parece absoluta. Você sabe que não pode ficar ali, absorvido pelo silêncio pesado, enquanto algo, ainda indiscernível, se move entre os troncos antigos e as sombras espessas. Cada passo que você dá rumo à floresta oferece uma paisagem nova para os sentidos. O cheiro intenso de terra molhada, o som das folhas secas que grudam em suas botas, a aspereza dos galhos que arranham sua pele quando a névoa fecha ao redor. O medo é um fio fino, sorrateiro, que tinge o ar pesado, mas você mantém a atenção em cada detalhe, cada textura, cada suspiro da floresta que se desenrola lentamente diante de seus olhos. A penumbra se torna um véu que você atravessa, movendo-se com a circunspecção de quem sabe que cada gesto pode ser o diferencial entre reconhecer o perigo que chega ou ser engolido por ele. E então, quando a neblina se abre um pouco mais, você vê por entre os troncos uma luz inabitual, fria, azulada, quase etérea, que pulsa com uma frequência tão estranha quanto irresistível. Seus olhos se fixam naquela chama que não pertence ao mundo do fogo comum. Um brilho que não aquece nem consome, mas que promete respostas, ou talvez algo que seu coração não ousa revelar. O frio que já lhe envolvia parece ganhar vida própria, deslizando lentamente sob o tecido áspero do casaco e se alojando nos seus ossos como uma promessa esquecida. Cada passo que você dá pela madeira úmida reverbera um som grave, ecoado pela quietude implacável que domina a aldeia. A névoa agora parece viva, um organismo silencioso que se arrasta, moldando sombras de um cinza que engole formas e transforma o ambiente em um quadro desbotado, quase sem profundidade. Você sente o peso da umidade nos pulmões, um respiro pesado e lento que mistura ar frio com as partículas invisíveis que carregam um odor metálico. Esse mesmo toque estranho que sussurrava pelo ar, antes quase imperceptível. Os galhos secos ao seu redor parecem mais presentes do que nunca, arranhando a pele quando a neblina se adensa e fecha os espaços entre a floresta e a clareira. A sensação não é apenas visual,
é tátil, um contato silencioso contra sua carne exposta, minucioso e frio. O som das folhas, mortas se esmagando sob seus pés, é abafado, como se a própria terra procurasse silenciar sua passagem. Ainda assim, você prossegue, cada passo uma decisão afirmada no roteiro silencioso entre a hesitação e a necessidade. A chama azul que piscava entre as árvores pulsa com uma intensidade quase hipnótica. Você a contempla por um longo tempo, os olhos piscando devagar, tentando desfocar e voltar a focar, como para entender se o que vê é reflexo ou promessa. O frio do ar contrasta com o brilho gélido daquela luz, que não oferece calor, apenas uma presença estranha e distante. Algo invisível parece vibrar no espaço entre você e aquela luminosidade. A névoa espessa, que torna o mundo opaco, se curva como uma cortina sussurrante em torno daquela chama, como se um segredo tímido pedisse para não ser interrompido. Você sente dedos trêmulos, agarrando a madeira do machado com mais força do que o necessário, como se nela pudesse encontrar alguma resposta. A aspereza do cabo contra sua pele sensibilizada parece familiar, uma âncora no meio do nada que se desloca. Seus olhos, cansados, percorrem lentamente o perímetro, buscando qualquer sinal, uma sombra que se mova diferente, um estalo no silêncio, um vestígio do que possa ser a origem daquele brilho estranho. O cheiro da fumaça queima de forma sutil e amarga, misturado à terra molhada. O ar carrega uma tensão quase imperceptível, como se a própria floresta prendesse o fôlego, esperando. Você percebe que o som do vento diminuiu, como se aguardasse sua próxima decisão, enquanto um sussurro frio percorre a pele do seu pescoço, incitando a atenção máxima. Seus passos vacilam, indecisos entre a segurança temporária do fogo comunal e a inquietação constante que cresce dentro do seu peito. Um desejo antigo de entender o que espera além da névoa. Você avança alguns centímetros, pulseiramente os sentidos em punho, cada movimento calculado, como se o próprio ar pudesse quebrar sob o toque. A madeira rangente sob seus pés agora parece um velho amigo que conhece seus segredos, marcando seu ritmo com paciência silenciosa. O frescor úmido que dosa o inverno invade seus poros, misturando-se com a poeira fina e o suor gelado que teimem escorrer pela testa marcada. Suas mãos retomam o trabalho, as cordas ainda insistindo em resistir aos seus dedos, a textura opaca dos fios revelando um desafio silencioso, quase um diálogo não verbal entre você e o mundo ao redor. Ainda assim, o som distante, um estalo repentino, seco e alto, reverbera pela floresta e faz seu corpo todo congelar por um instante. Nada se move na névoa. No entanto, a quietude depois daquele ruído é tão profunda que parece vibrar em seus ossos. Você sente o ar se alterar, um peso mais denso e mais urgente crescendo no espaço invisível entre as árvores. É um chamado mudo para se afastar ou avançar, uma decisão sem rosto. Cada membro se estica em nervos prontos, enquanto seus olhos buscam em vão qualquer forma humana ou animal. O calor da fogueira comunal retorna aos seus pensamentos como um porto distante. Você lembra do alívio daquele abraço seco da chama, da troca silenciosa entre olhares cansados. A insistência daquele fogo frágil
se torna uma metáfora tênue para sua resistência. Uma batalha constante contra o frio, o medo e o esgotamento. A respiração volta a fluir com alguma normalidade e você sente o resultado do esforço físico trazer um breve conforto. Uma sensação de pertencimento a uma luta maior que seus próprios temores. Mas o silêncio retorna, pesado, quebrado apenas pelos distantes murmúrios do vento nas folhas ressecadas. O brilho da luz azul se mantém ali, imutável e estranhamente fascinante. Você percebe que cada instante passado à sua frente é uma fissura na normalidade, um convite para cruzar o limiar entre o que é conhecido e o que se esconde na sombra do desconhecido. O vento sopra uma vez mais, carregando um aroma distante, difícil de definir. Uma mistura de ferro, floresta e um leve toque adocicado. Quase uma promessa. Você se detém no limite da trilha. O papel do silêncio agora é mais intenso, tecido invisível que envolve seu corpo inteiro. Seus olhos se fixam naquele ponto onde a luz azul oscila, hesitante e misteriosa. Seu corpo sente a escolha chegada, um limiar invisível, onde a certeza se dissolve em sombra e a curva da névoa parece se abrir, convidando, ameaçando. Sem aviso, um som quase inaudível, um sussurro que parece vir da própria terra, se faz presente. Ele soa como um nome que você tenta lembrar, entre o sono e a vigília. E é neste instante, enquanto o raio tênue da luz pulsa mais forte, que uma forma se materializa na neblina, rígida e imóvel, encarando você de volta. O contorno da forma na névoa se mantém imóvel, pesado, enquanto você prende a respiração, sentindo o ar úmido invadir os pulmões, com uma lentidão quase deliberada. Uma quietude espessa, cortada apenas pelo pulsar sutil da chama azul, pesa sobre você como uma premonição que convida e ameaça ao mesmo tempo. Seus dedos se fecham com firmeza ao redor do cabo do machado, um material áspero contra a pele marcada, buscando uma conexão sólida com algo real, algo que possa ancorar seu corpo e mente naquele instante em suspensão. Você dá o primeiro passo, a madeira úmida geme sob suas botas, um som solitário que se perde entre os murmúrios da floresta e o sussurro persistente do vento. Cada movimento parece amplificado, cada pequena perturbação no ar ou no solo capta sua atenção com um foco quase hipnótico. O frio atravessa as camadas do casaco, penetra os ossos e você sente, mais do que vê ou ouve, a presença na névoa expandir seu domínio. É um toque invisível que roça a pele, um convite silencioso para descobrir-se o que está por vir. Será um alívio ou um perigo velado? As árvores, com seus galhos secos e retorcidos, acompanham seus passos com sombras longas e trêmulas, enquanto a bruma se torna um véu que se move devagar sobre o terreno irregular. Há um perfume distante de musgo úmido e raízes antigas, misturado a um odor metálico quase imperceptível, um resquício do estranho brilho que ainda pulsa nas profundezas da floresta. Você sente as frestas do casaco molhado contra a pele, o frio que se infiltra entre os tecidos, provocando um arrepio incontrolável que seria,
Se olhasse para dentro, uma confirmação da solidão tão intensa quanto silenciosa. Cada passo exige um esforço contido, uma consciência extrema de movimentar-se devagar o suficiente para não quebrar a teia delicada do silêncio, mas firme o bastante para decidir seu caminho. Você contorna um tronco, caído, sentindo a rugosidade da casca quebradiça sob a palma da mão, o contato imediato com algo orgânico e velho. A névoa envolve seus braços como um manto úmido e pesado, uma sombra líquida que arrasta dúvidas pelo corpo, enquanto seus sentidos se abrem para os mínimos sinais, o estalo à distância, a mudança quase imperceptível na direção do vento, o sussurro das folhas agitadas pela respiração do bosque. O brilho azul cresce e diminui aos poucos, como uma respiração própria, fascinante e fria. Você estica a mão hesitante, e o ar ao redor parece resistir, como se repelisse seu toque. Seu pulso acompanha o ritmo daquela luz, uma batida lenta e constante, que guia seus passos ora para frente, ora em círculos pequenos, como se a floresta e a névoa desejassem testá-lo, sondar sua coragem sem apressar o inevitável. Em um momento de espaço e tempo suspensos, você ouve, muito distante, um sino fraco, um toque longo, arrastado, espalhado pelo ar gelado e úmido da manhã. É o único som, além do batimento interno do seu coração e do leve crepitar do fogo ainda tímido nas bordas da aldeia. O som do sino parece chamar, ecoar uma memória esquecida ao fundo da mente, evocando um sentimento agridoce de pertencimento perdido, um lembrete tênue daquilo que a névoa e o silêncio ameaçam apagar. Você se detém na fronteira entre a clareira e a floresta cerrada, o ar cheio da expectativa do desconhecido. O cheiro da fumaça se mistura ao metal frio da luz azul, e há uma vibração quase imperceptível que pulsa sob a sola dos seus pés. O martelar repetitivo do seu trabalho antes, agora distante, parece uma lembrança de um tempo anterior, menos denso, quase fugaz. A névoa sussurra, e você se sente diluir aos poucos naquele espaço entre o real e o que se esconde atrás das sombras. O frio escorre lento pela sua nuca, e um arrepio que não é só do inverno sobe pelas suas costas. Você percebe, instintivamente, que os olhos que encontrou não são meras formas. São velhos, ancestrais, carregados de uma história que a aldeia não ousa contar em voz alta. A névoa parece curvar-se diante deles, uma reverência muda. Você sente o pulso das folhas se agitando, dos galhos se flexionando sutilmente. Uma resposta que você não sabe se é de alerta ou acolhimento. Uma luz fraca emerge além da névoa, uma centelha que não pertence àquela chama azul. Acaso um reflexo do que talvez possa ser esperança ou algo mais perigoso? Você sente a respiração prisão do peito, o momento se esticando como as sombras que se estendem ao seu redor. É um instante de fragilidade dilatada, um olho que se abre para o abismo de silêncio e segredos que a floresta guarda. Então, como se ficasse esperando apenas que você ousasse dar o próximo passo, a figura diante da névoa move-se sutilmente. Não avança, mas não recua. Seus olhos, profundos, fixos e insondáveis, encontram os seus, e uma calma estranha o envolve, diferente do frio e da tensão que o precederam. Algo na imobilidade daquele encontro promete uma revelação ou um desafio,
Mas o que para você importa naquele exato instante é a certeza de que a aldeia, a fogueira e o silêncio irão esperar. O que está à sua frente não é apenas sombra ou neblina. É o começo de algo que pode alterar para sempre o ritmo lento e inexorável daquele inverno. Seus músculos se enrijecem, a pele se arrepia e o ar parece pesar em seus pulmões como um aviso. Você sente que por trás daquele olhar, uma história antiga e fria se prepara para ser contada, ou para calar para sempre. E então o silêncio se rompe com uma voz que não é sua, mas que ecoa do fundo do nada, sussurrando seu nome como se ele fosse uma chave enterrada nas raízes da própria floresta. A presença imóvel diante de você permanece, um volume indistinto que a névoa se recusa a dissolver. Seu corpo tenso resiste ao impulso de recuar. A respiração lenta contrasta com o aperto surdo do coração no peito. A madeira úmida cede sob seus passos, como se sob ela dormisse um segredo pesado e ancestral. Você sente o frio que já penetra as camadas do tecido, uma cascata glaciar que corrói pele e nervos. Cada inspiração arrasta um fio de ar denso, carregado do aroma entrelaçado da terra úmida, do ferro e daquela fumaça amarga, resquício de algo queimada há muito tempo. O olhar fixo da forma na névoa não se dispersa, não se fecha. É um convite silencioso, incerto, uma sombra que se recusa a se desfazer no amanhecer desbotado. Seus dedos apertam a madeira do machado, sentindo ali a única certeza, um contato áspero que ancora você ao instante. As árvores, com seus galhos retorcidos e secos, parecem inclinar-se, como se também estivessem pendendo para escutar o que o silêncio, por entre os sussurros do vento, tenta contar. Um ruído tênue, vindo os que atravessa a quietude. O doce e distante badalar de um sino, lento e arrastado, rompendo a monotonia com um timbre que parece falar de coisas esquecidas. Você recorda o calor seco da fogueira comunal, o alívio breve daquele abraço frágil contra o frio implacável da manhã. O sussurro da névoa é abafado pelo ângulo daquela luz azul que pulsa no ritmo da sua pulsação, ondulando e mantendo a promessa velada de mistérios a desvendar. Seu corpo move-se com cuidado, passos precisos que não ousam perturbar a delicada trama que deixa entrelaçada no ar. A textura fria da madeira entre seus dedos dialoga com o chão lamacento, cada pequeno estalo reverberando como um aviso. Você sente o toque da névoa como se fosse uma mão invisível, líquida e silenciosa, deslizando pela pele, envolvendo cada músculo em um manto pesado e incômodo. O cheiro da floresta fresca e úmida se mistura ao leve perfume metálico, como se a própria aragem carregasse uma história não ditada em palavras. A figura permanece ali, como se aguardasse sua permissão para se revelar, para irromper da sombra para além do que os olhos cansados conseguem captar. Você sente a tensão na ponta dos dedos, uma inquietude que desliza pela espinha até o topo da cabeça. Não há pressa, não há urgência. Apenas uma calma sufocante que contrasta com o pulsar rápido e surdo das veias. Devagar você permite que a mão esquerda descanse sobre o casaco encharcado, encontrando ali um convite para se firmar. O cheiro da lã envelhecida traz consigo uma estranha sensação de proximidade a algo que já foi. Um conforto tênue, como o calor que ainda fuma das brasas moribundas da fogueira. O vento muda,
Uma brisa súbita que varre a vegetação ao redor, espalhando o aroma de folhas mortas e um subtom de chuva distante. É um sopro que parece desenhar um caminho no ar viciado, um convite sutil para que você se mova, para que ultrapasse a barreira entre o real e o que sussurra nas sombras. Sua visão se desfoca por um instante, como se os olhos se ajustassem a uma nova luz ou, quem sabe, a uma nova escuridão. A forma finalmente dá um passo, lento, calculado, quase como a cadência do seu próprio coração arrastado. A névoa parece recuar, cedendo um espaço frágil ao redor do visitante silencioso. A luz azul não perde seu ritmo, mas agora resplandece como uma tocha fraca, uma lanterna que revela contornos pálidos, uma roupa esfarrapada, um rosto que não se distingue, mas que carrega um peso impossível de ignorar. Você sente a umidade da floresta se intensificar, envolvendo cada pedaço de pele exposta, enquanto os galhos raspam suavemente, quase pedindo atenção para os detalhes que o silêncio esconde. O ar fica mais pesado. O tempo abranda em uma lentidão que pressiona os tímpanos e entorpece os sentidos. Seu corpo responde ao chamado de permanecer alerta, mas a mente desliza para as bordas tênues do cansaço, em um tango silencioso entre vigília e rendição. O sussurro frio que percorre a nuca volta, mais insistente, como se tentasse transmitir um segredo urgente. Você sente a oposição entre o desejo de entender o que se apresenta e o puxar para trás da própria sobrevivência instintiva. Seus olhos tentam perscrutar na penumbra a expressão daquele rosto que surge vagamente, percebendo os detalhes mínimos. Uma cicatriz que acompanha a linha do maxilar, a sombra das sobrancelhas arqueadas, o brilho opaco de um olhar que não promete conforto, mas também não oferece ameaça direta. A pulseira de corda que ajustou mais cedo range sob o toque de suas mãos inquietas. O gesto repetitivo é uma âncora para o momento, uma parede de controle contra a incerteza que se estende aos seus pés como a névoa consumindo o chão. O frio se intensifica e a chama azul parece puxá-lo para a frente, para além do limiar estabelecido entre a aldeia e as sombras que engolem a floresta. Você está preso, dividido, como se o silêncio se tornasse uma prisão sem grades, uma cela feita de espera e tensão contida. O visitante levanta a mão, um gesto só seu, lento e deliberado, que desaparece e reaparece na penumbra, mantendo a distância como um aviso velado ou um pedido silencioso. Por um instante, todo o mundo ao redor se aquieta. A respiração se suspende. O tempo se dilata como um fio pendurado esperando ser cortado. Sua mão aperta o machado com firmeza, como se pudesse se agarrar a ele para não se perder naquela penumbra fluida. Então a figura, imóvel como uma estátua preservada pelo tempo, sussurra uma palavra que parece atravessar as árvores, quebrando o limiar entre o silêncio e a história não contada. Seu nome ecoa baixo como um eco que não deveria existir naquele vazio. Uma promessa que tomba lentamente sobre sua consciência. Uma chave invisível que abre uma porta que você não sabia estar trancada. E nessa mesma respiração, a névoa faz um movimento inesperado. O contorno daquela forma
se esconde novamente, engolido por sombras indomáveis, deixando para trás apenas o rastro frio de uma presença que agora você sabe está esperando por você. Onde a luz azul treme, no coração silencioso da floresta. O frio que escorria lento por sua nuca parecia agora calor absoluto diante do peso da presença que insistia em ficar. Você tentou controlar a respiração, profunda e pausada, sentindo o ar denso invadir os pulmões como um convite e uma recusa ao mesmo tempo. Seus olhos, treinados no desamparo da manhã, captavam vagamente o contorno que a névoa ainda guardava, uma figura que parecia suspensa entre o real e o incerto, oscilando como um reflexo trêmulo sobre uma superfície imóvel. O braço do visitante moveu-se, leve e cadenciado, um gesto que hesitava entre o aceno e o aviso. Você permaneceu estático, a mão firme segurando o machado. A textura áspera do cabo contra a pele trazendo alguma segurança, uma âncora sólida em meio à instabilidade do momento. A névoa parecia diminuir seu avanço, ceder espaço em volta daquele corpo imóvel, mas continuava a envolver tudo com um manto cinza que tornava o mundo outro, uma versão menos palpável e mais tensa do que a manhã tinha sido até então. Seu olhar seguiu a luz azul, mesma que pulsava em ritmos erráticos, emitindo uma frieza que não queimava, mas que subitamente parecia saber segredos que suas mãos ainda não alcançavam. O frio da floresta, a umidade que penetrava os tecidos do casaco e o cheiro de terra remexida se entrelaçaram com aquela luz estranha, criando uma dança de sentidos que o interrompia no ato de decidir qualquer movimento maior. A respiração, lenta e consciente, tornou-se a batida que marcava seu silêncio. O que antes era medo, agora tinha outra forma, não tão palpável. Um nervosismo que aproximava e afastava, como uma maré tímida. Você sentiu o peso da história não contada, um corpo que àquela distância parecia trazer consigo eras esquecidas, segredos que a bruma não permitia pronunciar em voz alta. Cada músculo do seu corpo se ajustava, atento, moldando-se à cautela como se fosse uma segunda pele. Um passo seu irrompeu, minúsculo, quase imperceptível. A madeira úmida gemeu sob a pressão dos pés, e o som reverberou entre as árvores, preencheu o espaço com sua insistência. O visitante não se moveu, mas o ar entre vocês mudou, ficou mais denso, quase palpável. Seus dedos apertaram com firmeza o machado, e a brasinha de coragem que sempre residiu em você pulsou tímida, uma centelha que queimava na penumbra gelada da dúvida. O sino distante voltou ao ouvido, seu toque ressoando lento, longínquo, como se estivesse em uma igreja antiga onde o tempo se dissolvia atrás da cada badalada. O som se desfez no ar, somando-se ao roçar do vento nas folhas secas e ao crepitar fraco da fogueira perdida na aldeia, criando uma trilha sonora de presságio e memória. As horas passavam sem pressa, ancoradas pela lentidão cruel da estação, e a expectativa que pendia como um fio poente no ar. Você alongou a mão para a frente,
hesitando em romper a barreira quase física que separava o conhecido da ameaça silenciosa. O frio metálico do ar parecia intenso demais, uma resistência quase viva que sussurrava conselhos de recuo e cautela. Seus dedos roçaram a neblina, a mão atravessando uma sombra úmida que deixou o rastro gelado no tecido do casaco, como se tentasse agarrar o invisível. A figura oscilou um pouco, como um reflexo na água turva, e uma voz vermelha no fundo do peito insistiu, uma urgência antiga que acompanhava a pulsação da luz azul. Você não sabia se era sobrevivência ou curiosidade, mas cada passo seu em direção à clareira era uma rendição lenta à própria necessidade de entender. O cheiro da fumaça misturou-se ao ar encharcado da floresta, um vestígio das fogueiras que ainda queimavam na aldeia, lembranças distantes de calor e companhia, agora substituídas pela solidão densa e pelo murmúrio das árvores. O som das cordas, ainda presas às tábuas, parecia um eco distante, parte de um ritual que se repetia sem fim, enquanto a presença à sua frente crescia em significado. A névoa se dissipou num movimento lento, como se tivesse sido puxada pelo vento sussurrante, revelando finalmente os traços do visitante. Um rosto cansado, marcado pela vida que o vento e a terra moldaram com mãos invisíveis, os olhos fixos em você, profundos e silenciosos. Havia algo naquela expressão, uma mistura de convite e advertência, de desafio sem palavras e promessa contida, que fez seu coração apertar-se num ritmo que disparava contra a calma forçada. Você sentiu o ar rarefeito, a floresta segura por um momento, como se contasse os segundos antes do próximo movimento. A chama azul, tão fria e constante, tornou-se um farol naquele instante, um ponto firme na paisagem incerta que o envolvia. As sombras recuaram um pouco, e o silêncio pareceu conceder-lhe uma trégua tênue, embora carregada do peso irreversível daquele encontro. O visitante levantou a mão outra vez, um gesto que não era nem ameaça, nem convite, mas uma referência silenciosa a algo que você precisava entender sem palavras. Por trás daquela ação lenta, havia uma história que se desenrolava no espaço entre vocês, um segredo que se desdobraria somente se você desse o próximo passo. Um passo que não podia mais adiar. Seu corpo estremeceu com um frio novo, não o frio do inverno, mas o frio de um limiar atravessado, a sensação clara e cortante de que algo mudaria para sempre, à medida que a névoa se fechava atrás daquela figura, deixando para trás apenas um rastro tênue e azul, pulsante como um coração esquecido na escuridão da floresta. E foi nesse instante, prestes a decidir, que um sussurro veio do nada, uma voz tão baixa quanto o próprio vento, pronunciando uma palavra que você nunca esperava ouvir, mas que carregava a chave de tudo. Aquela palavra flutuou no ar e caiu sobre você como uma sombra silenciosa, envolvendo seu corpo e mente numa escuridão que prometia não ser apenas a da noite, mas o início de algo que não se poderia evitar. O silêncio voltou a se enredar na névoa, desta vez mais denso, quase palpável. Você sente o corpo inteiro tenso, cada músculo pronto para qualquer sussurro que se atreveça
e romper a quietude da floresta. O sopro frio do vento escapa entre os galhos retorcidos, levando consigo folhas secas que dançam em círculos lentos no chão lamacento. Seus dedos continuam firmes no cabo áspero do machado, uma extensão do seu próprio corpo nesse momento suspenso entre a cautela e a curiosidade. A figura diante de você não se move definitivamente, mas há um lento respirar, invisível no ar, um ritmo sutil que ressoa na pulsação da luz azul. Você sente o frio metálico envolver suas mãos, uma sensação diferente, mais densa do que a mera temperatura da manhã. Olhar para dentro daquela névoa é olhar para um lugar onde as certezas se desfazem, onde o tempo se torna líquido e o espaço se dobra em silêncio. O aroma da terra úmida, misturado à fumaça distante, parece reviver memórias ancestrais, quase esquecidas. Você respira fundo, o ar gelado preenchendo os pulmões, enquanto a neblina escorre fria pela nuca. O estalo distante do sino ressoa novamente, um som longo e arrastado que atravessa o vale como uma voz antiga, chamando por algo que você ainda não compreende completamente. A chama azul pulsa com uma frequência ligeiramente mais rápida, uma batida que acompanha a ansiedade que cresce lentamente no seu peito, não uma ansiedade que faz o coração disparar, mas aquela que se instala como uma dor antiga, persistente. Seus olhos se fixam nos contornos esmaecidos do visitante. Um rosto marcado pelos anos, com cicatrizes que falam mais do que palavras. Olhos que não brilham com emoção, mas que carregam o peso das histórias não contadas. A névoa parece curvar-se à sua volta, moldando-se como um véu que não se deixa atravessar com facilidade. Você sente o toque do frio subir pela espinha, misturado a um raro e tênue calor que emana daquela presença silenciosa. Cada passo seu reverbera no chão coberto de folhas mortas, com o som abafado pela umidade, mas ainda assim constante, como um lembrete da passagem do tempo lento e inexorável. Você sente a textura áspera dos galhos que roçam a pele, protegida pelos tecidos remendados do casaco, o contraste sutil entre o seco e o úmido na brisa que envolve o corpo. Não há pressa, nem vontade de apressar o momento. Tudo parece se mover com uma lentidão quase ritualística, como se o ar fosse tecido para permitir a passagem apenas dos pensamentos mais sinceros. A luz azul à sua frente cintila, um convite silencioso para você cruzar aquele limite entre o visível e o oculto. O cheiro da fumaça, agora mais próximo, lembra o calor breve da fogueira comunal. Um sussurro de conforto que contrasta com o frio que invade os ossos. Você sente a necessidade urgente, quase física, de entender a promessa que aquela presença carrega. Uma promessa escondida entre o véu da névoa, protegida pela mesma reserva que faz os olhos do visitante permanecerem fixos em você. O toque da corda no pulso, ainda apertada contra as tábuas da fortificação, lembra o peso das responsabilidades silenciosas que não podem ser abandonadas. Mas ali, na fronteira entre a margem da aldeia e o coração da floresta, esse peso se desfaz em uma urgência diferente, aquela que faz a pele arrepiar, mas que impõe respeito e admiração. O som do sino agora parece acompanhar seu passo, como um compasso que guia lentamente suas decisões.
Você percebe que o frio mudou de tom. Não mais o vazio gélido da manhã, mas uma sensação mais profunda, que se agarra à carne e aos ossos, como se carregasse em si o eco de todos os invernos passados. Cada respiração solta no ar transforma-se em uma nuvem de vapor que se mistura à névoa, formando pequenos fantasmas desvanecentes. A luz azul brilha uma vez mais, com um pulso lento e persistente, iluminando fragmentos da figura que parece querer ser mais do que apenas um espectro passageiro. O visitante levanta a mão de novo, um movimento mínimo que exige toda a sua atenção. Não é um gesto ameaçador, nem um convite claro, mas uma passagem silenciosa, uma chave oculta envolta em sombras. Seu coração aceita o ritmo cadenciado do momento, o compasso sutil entre o medo e a necessidade de avanço. E você sente uma força ancestral sussurrar para dentro de você, um chamado que resiste a ser ignorado. O murmúrio frio da névoa cresce, como eco de vozes distantes que se perdem entre as árvores, carregando histórias jamais pronunciadas em voz alta. Você sente o mundo estreitar-se a um círculo, a luz azul, a figura e você, todos conectados pela mesma incerteza e promessa. A textura áspera do machado contra as mãos é seu vínculo com o presente, com a palpabilidade do momento. Então, quando seu corpo se prepara para ceder à hesitação, a figura se move pela última vez, um deslizar que separa o silêncio em duas metades, a que ficou para trás e a que inevitavelmente virá. O olhar fixo, ainda penetrante, acompanha você como se compartilhassem uma compreensão profunda demais para palavras. O frio da floresta parece se condensar em uma única palavra, sussurrada tão baixinho que é quase um pensamento solto no ar denso. Ela gira, reverbera e o toca, como se fosse a chave perdida que pode abrir a porta da névoa, do mistério e da própria história. Seu nome é pronunciado de novo, desta vez mais perto, com uma certeza que ressoa nos ossos, até que você sabe que nenhum caminho lhe restará senão seguir a luz que pulsa, lenta e fria, no coração esquecido da floresta. A névoa, que até então envolvia tudo em seu abraço espesso e sem forma, pareceu engolir a figura diante de você, após o último sussurro que soou como uma promessa quebrada. O silêncio retomou o espaço, profundo e absoluto, carregado agora com um peso inédito, algo que se alojou nos ossos como o frio que insiste em subir pela espinha. Você permanece imóvel, as mãos firmes no cabo áspero do machado, o olhar ainda preso ao ponto onde a névoa engoliu a presença, um vazio cheio de dúvidas e escuridão. Seus pés se movem quase sozinhos, pesados sob a umidade que encharca a madeira da trilha. Cada passo é acompanhado pelo rangido familiar daquele chão antigo, um som que reverbera como um apelo mudado para a cautela. O ar carrega o mesmo odor pesado, terra molhada, madeira queimada e aquele toque sutil, metálico, que persiste na garganta como um aviso não traduzido. Você sente o frio afundar, mais profundo, não apenas por fora, mas corroendo o interior, uma sensação que insiste em congelar os pensamentos junto com o corpo. A luz azul
ainda pulsando distante entre as árvores. Parece mais viva agora, quase palpável. Ela desliza na névoa como um farol esquecido, uma centelha fria que não promete calor, apenas uma pulsação que ecoa o ritmo confuso do seu próprio pulso. Você estende a mão com hesitação, cada dedo contraindo-se ao sentir o ar aberto e espesso resistir, quase como se a própria floresta respirasse em um ritmo desacelerado, grudando no seu braço um convite silencioso a seguir. O som do sino distante, agora menos um aviso e mais uma melodia ancestral, entrega sua clareza tênue às manhãs sombrias. Cada badalada parece desenterrar memórias que você não soube que tinha, enchendo o peito com um peso que não é só medo, mas uma espécie de respeito silencioso pelo que te espera. Você para, sentindo o perfume úmido da terra junto com o toque seco da fumaça que sobe das fogueiras ainda vivas na aldeia, um lembrete tênue do calor compartilhado apenas momentos atrás. O contraste é abrupto, a promessa de um refúgio no fogo e a fria acolhida do mistério que se avizinha. Avançar exige mais do que força. Você precisa vestir a paciência moldada pela necessidade. Cada passo é medido, a pele espelhando a textura fria da árvore áspera que roça seus braços quando as sombras brincam entre os troncos. A névoa parece se condensar, decaindo com um peso úmido e gelado sobre a pele exposta. Um toque tão delicado e penetrante que esgarça a concentração. Você sente o mundo encolher, o tempo perder velocidade, enquanto a floresta se fecha como um livro há muito abandonado, suas páginas repletas de silêncio e segredos. A luz azul se aproxima, tremulando num ritmo oscilante, e você percebe que não veio sozinha. Um aroma leve de ferro misturado ao mofo úmido da floresta flutua até o seu nariz, trazendo uma carga aos sentidos, um lembrete de que não está lidando apenas com o que é palpável. O frio, agora mais intenso, coalha a pele e te agride com sua persistência invencível, como se a noite tivesse começado sem sol para escapar. As batidas do seu coração, lentas e constantes, se misturam ao ritmo estranho da luz que não queima, não acolhe, apenas conspira silenciosamente. Seus olhos, cansados mas alerta, captam um movimento sutil além do brilho, como se a neblina respirasse ao redor de algo invisível. Uma presença que observa e espera pacientemente sua decisão. O cabo do machado está firme em sua mão, uma âncora no frio, no desconhecido, no que ameaça romper a espiral tênue da manhã. Suas pernas se movem lentamente, um passo após o outro, desprovido de pressa, pois cada avanço traz consigo o eco surdo de cautela e a sensação pungente de que a história da floresta está sendo escrita no ar ao seu redor. O sino bate ao longe, como um pulso expandido que reverbera até a alma da floresta, e seu corpo inteiro festeja a lentidão imposta pelo momento, o ritmo que insiste em comprimir cada segundo que você vive, entre a segurança do que vê e o mistério do que não compreende. A névoa curva-se, quase formando o contorno de uma passagem entre as sombras. Seus olhos buscam, perscrutam, procurando a origem de uma voz que ressoa não no som, mas no silêncio. Uma convocação que não pode ser ignorada. Você sente a mão invisível do medo deslizar pelo pescoço.
um arrepio delicado que é ao mesmo tempo aviso e convite. O frio ganha uma nova cor, não mais apenas gelo, mas um azul profundo que se aloja além da visão, palpável e quieto, envolto em promessas antigas tão pesadas quanto a terra sob seus pés. O contato da corda em seu pulso se torna uma lembrança firme. Você está amarrado não só à madeira e às tarefas, mas às escolhas que se desenrolam aqui, nesse espaço frágil entre a luz e a sombra. Quando a névoa se separa ligeiramente, como uma cortina delicada oscilante, um rosto surge, pálido, marcado pelo tempo, olhos fixos e cheios de histórias que parecem feitas de silêncio e dor. A figura não fala, não se move, mas diz tudo num olhar que afunda em você e nas profundezas do cansaço compartilhado. A floresta parece conter a respiração, aguardando o seu próximo passo, a decisão que pode derrubar o véu pesado desse segredo ancestral. Seu corpo se lembra do frio, do peso dos anos e do vazio que pressiona as bordas do que a alma ainda sustenta. A luz azul treme uma última vez, um chamado tão urgente quanto distante. E a figura ergue a mão em direção a você num gesto lento e deliberado. Nem convite, nem ameaça. Apenas um sinal antigo para atravessar o limiar onde tudo muda. Você sente no silêncio opressor que permanece que a névoa não é o fim, é apenas o começo. E então, o sussurro se repete, mais perto, mais claro, um nome que ecoa diretamente dentro de você, uma chave que abre a porta para o que jamais poderá ser esquecido. O sussurro daquela palavra ecoou ainda que tão baixo que quase se perdeu na névoa. Mas você o sentiu colorado nas profundezas do peito. Uma chave que destrancava portas antes nem sequer reconhecidas. A figura diante de você não era apenas um espectro, mas a guardiã de algo antigo, um limiar entre o que foi e o que ainda poderia ser. Por um instante, o tempo pareceu dobrar-se sobre si mesmo, e na lentidão daqueles segundos, a tensão que acompanhava cada respiração se desfez num suspiro longo, comum aos que aceitam o fim de uma espera. A névoa, que até então engolia a clara definição do mundo, começou a se dissipar com a delicadeza de um pano puxado devagar, revelando detalhes que antes só o seu instinto podia pressentir. O contorno da floresta, antes uma massa indistinta e gelada, agora desenhava galhos ainda úmidos, folhas amareladas pela última estação, e o solo marcado por pegadas suas e da própria vida que insistia em permanecer ali. O frio não se foi, porém perdeu o peso opressor, transformando-se numa carícia gélida que embalava seu corpo cansado. Você sentiu o machado na mão como uma âncora, mas não uma arma. Era o símbolo de tudo o que você havia suportado: o labor, a vigilância, a persistência contra o vento cortante e a solidão pesada da manhã. O visitante finalmente falou, sua voz soando como um sussurro rouco que parecia vir do fundo das raízes enterradas sob os seus pés. Ele não trouxe julgamentos nem ameaças, mas histórias, pedaços de um passado ancestral que explicavam o medo, a dor e a esperança gravada naquela aldeia mergulhada entre névoa e sombras. A revelação não foi um estalo violento, nem um choque repentino, mas a coloração suave da verdade desdobrando-se pacientemente. A fortificação que você ajudava a erguer profana, dizem os antigos, era na realidade um pacto antigo entre o humano e o invisível, uma tentativa de conter,
Não uma ameaça externa, mas uma lembrança que não deveria ser esquecida. As cordas que você apertava, as tábuas que martelava, tudo fazia parte de um rito ancestral, um retalho de história tecido com suor, medo e fé incerta. E assim o frio passou a simbolizar não só o inverno que castiga, mas também o peso da memória, invisível, porém presente em cada sopro de vento e em cada esbarrão da névoa. A figura revelou-se uma ancestral, protetora silenciosa daquele equilíbrio tênue entre o passado e o presente, entre a vigília e a fome de descanso. Seus olhos, cansados porém firmes, conheceram o seu cansaço e lhe entregaram sem palavras uma permissão velada, a de carregar adiante aquele de mistério, mesmo quando as brasas do último fogo humano se apagassem. Você recuou então, sentindo a neblina já perder sua rigidez, recuperando sua fluidez natural. O sino distante soou outra vez, agora sem pressa, com a lentidão de um convite sereno ao repouso. Os murmúrios da aldeia surgiram longe, uma dança de vozes entrecortadas que anunciavam o retorno da calma e a retomada da rotina, renovada por uma nova compreensão silenciosa. A fogueira comunal ainda murmurava seu calor tímido e seco, o fogo como um velho amigo que espanta as sombras apenas o bastante para que o medo não encontre abrigo. Você sentiu o ambiente se aquecer, não apenas pela chama, mas pelo alívio que nasce ao aceitar o fim de algo grande e a suavidade do recomeço. O ar, ainda úmido e carregado da terra virgem e da fumaça adormecida, agora parecia mais leve, menos urgente. Seus dedos, ensopados de lama e frio, soltaram o machado com uma naturalidade resignada. Você não precisava mais levantar cada tábua com aquele esforço surdo, pois sabia que seu papel ali tinha sido selado em silêncio. Uma história que não precisava ser contada em voz alta para permanecer viva. Os olhares atentos de seus companheiros, aqueles breves encontros de olhar que antes carregavam medo e dúvida, agora carregavam um segredo mútuo, a partilha silenciosa de um pacto restaurado. A aldeia respirava um pouco mais livre, não distante de perigos, mas mais próxima do equilíbrio tênue entre o humano e aquilo que não se vê. O céu, já tingido com tons suaves de rosa e dourado, anunciava o fim daquele amanhecer gelado e o início da era calma que você sabia merecer. A névoa se dissipava lentamente, como se a própria floresta respirasse um suspiro profundo, segurando agora seu silêncio com respeito renovado, e enquanto você voltava para o abrigo de madeira, o rosto marcado pelo frio e pela luta, uma última sensação tomou conta, a de que, apesar das sombras e da névoa, a noite cumpria seu papel, entregando não o fim, mas um descanso, uma pausa para que o corpo cansado dormisse, a mente repousasse e a história finalmente silenciasse com dignidade. Os olhos se fechavam devagar, embalados pela certeza tranquila de que na manhã seguinte outro ciclo começaria, mas que o peso do passado, agora revelado e acolhido, não mais o esmagaria. A brisa leve, finalmente sem pressa, levava consigo as últimas cogitações, para que você pudesse, enfim, descansar. No silêncio que sucedeu à tempestade interior, a paz encontrou seu lugar,
simples, eterna e suave, como a chama que torna o frio suportável e que adormece a alma preparada para dormir.